Oi pessoal, tô chegando por aqui, como vocês estão? Todo mundo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, antes de mais nada, quero pedir para vocês aí, quem tá chegando aí pela primeira vez, que ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa o comentário de vocês, deixa o like e pode compartilhar à vontade. E hoje eu tô vindo aqui para mostrar para vocês uma deliciosa receita de enroladinho de queijo. Vou fazer um delicioso enroladinho de queijo e gostaria de compartilhar com vocês. Então, para isso, eu vou precisar esse copo aqui, ó. Eu vou precisar de copo e meio de leite. Vou medir aqui copo e meio de leite e vou levar para amornar no fogo. E vou precisar também açúcar, eu vou usar a quantidade que a massa fica docinha, né? Esse é meu gosto. Eu vou pondo e experimentando, né? Conforme o meu sabor. Vou pôr também uma pitadinha de sal, 3 ovos e 4 colheres das de margarina. Então, vou medir aqui e vou levar meu leite para amornar e venho pra gente ir juntando os ingredientes. Vou precisar também de 2 pacotinhos desse aqui, ó, de fermento seco biológico. Então, eu vou começar a juntar aqui e vou mostrando para vocês passo a passo. E a farinha de trigo também é até o ponto, né, da massa. Então, vou montar aqui e daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Aqui, pessoal, vou medir meu leite. Vou usar esse copinho. Então, vou medir copo e meio de leite. Ele deve medir mais ou menos umas 200 ml, né, de leite. Então, vou colocar copo e meio. Colocar aqui na panela. Vou levar no fogo para amornar. E logo em seguida a gente volta. Aqui eu coloquei a farinha de trigo em outra vasilha e vou misturar os 2 envelopinhos de fermento. Esse envelopinho é de 10 gramas cada um, então vou precisar de 2 envelopinhos. Aí vou misturar com um pouco de farinha de trigo. Aqui eu não tô usando o pacote todo, porque depois eu vou colocando conforme o que precisar. Então, essa parte aqui é só para mim começar a amassar, para o fermento ficar bem misturadinho a farinha. Então, tô misturando ele aqui. Aí, agora eu venho misturando o leite, que já amornou. Vou colocar 4 colheres de margarina. Aqui, coloquei as 4 colheres de margarina. Agora, vou colocar um pouco de açúcar. Açúcar depois eu experimento, até a massa ficar docinha, né? A meu gosto também. Então, aqui já pus um pouco, vou dar uma misturada. Vou colocar os 3 ovos. E agora, eu já venho colocando também a farinha de trigo que foi misturada com o fermento. Vou colocando, vou misturando. Vou colocar mais um pouco. Aqui eu já misturei a farinha que estava misturada com o fermento, né? Eu já coloquei aqui.
E agora a minha massa ainda continua mole, ó. Então eu vou colocando mais farinha de trigo até o ponto. Colocar um pouco, vou dar uma misturada. Aqui eu vou misturando com a colher, pessoal, que depois eu tenho que amassar essa massa. Mas por enquanto eu vou misturando com a colher. Aí quando a massa ficar pesada, aí eu vou amassar com as mãos. Vou experimentar o doce, para ver se vai precisar de eu colocar mais açúcar. Tá um pouquinho sem doce, vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais farinha de trigo, que ainda tá bem mole ainda. Ó. Vamos colocar, porque o ponto dela, pessoal, é até dá pra você espichar em cima da bancada. Vou colocar mais, vou misturar. Experimentar o doce. E acho que tá bom. E agora, pessoal, eu vou dar uma esfarinhada aqui nessa bancada, aonde eu vou trazer ela para me amassar. Vou jogar farinha de trigo. Vou despejar minha massa aqui em cima. E venho colocando mais farinha de trigo e amassando. Hoje aqui, pessoal, tá bem quente. Então, quando tá bem quente, é bom você fazer esse enroladinho, ele cresce bastante. Então, o sol tá bem quente. E hoje tá ótimo pra gente fazer esse enroladinho de queijo. Então, pessoal, ainda tá mole. Vou colocar mais farinha de trigo, que você vai colocando e vai amassando. Pessoal, deixei nos comentários aí como que tá aí na região de vocês. Se tá chovendo, se tá quente, muito calor. Por aqui tá muito quente, só sol mesmo. Bom, pessoal, eu acho que o ponto é esse, né? Não pode ficar muito duro também. Então, agora só falta eu amassar. Dá uma boa solvada nele aqui. Tá pregando um pouquinho, vou jogar só mais um pouquinho. Só pra ele despregar das mãos. Aqui, pessoal, ele já tá bem amassadinho. Então, agora eu vou levar ele no sol
tampar ele com pano e levar no sol para ele crescer. Deixar lá uns 10, 15 minutinhos. Aqui, pessoal, eu vou tampar ele com pano de prato e vou levar ele pro sol para ele crescer. Gente do céu, mas minha massa cresceu tanto. Olha só para vocês verem tanto que o sol tá quente por aqui. Olha, encheu a bacia. Olha, nunca tinha feito um para crescer dessa quantia. Cresceu bastante, né? Eu tampei, levei no sol. Olha o tamanho da massa. Cheguei a assustar com o tamanho. Então agora a gente vai espichar essa massa. A gente precisa também de queijo, né? Vou cortar o queijo pelas as tirinhas de queijo, para a gente poder espichar a massa e vir enrolar no nosso pedaço de queijo. Aqui eu cortei o queijo, né? Pelo comprimento, né? Tirei as fatias e cortei tudo assim, ó. E lembrei que eu não tenho rolo para espichar massa. Mas isso para mim não é problema. Improvisei, né, um rolo com a garrafinha de água. Essa aqui é uma garrafinha dessas de carregar água. Então vou improvisar o meu rolo com ela, porque eu tô sem rolo de espichar massa. Então vou espichar com ela. Aqui eu já untei minha forma, né? Então vou espichar a massa e vou enrolando e colocando na forma untada. Aqui eu vou untar a bancada. Vou pegar um punhado da massa, colocar aqui sobre a bancada enfarinhada. Jogar mais um pouquinho por cima. E vem com meu rolo improvisado. Ó, pessoal. Aqui eu tô na cidade, não tô na roça, mas a gente aprende lá na roça a improvisar muitas das vezes as coisas, né? E aqui deu certo, ó, a minha garrafinha deu certo no lugar de um rolo. Vai dar pra me espichar a massa perfeitamente. Ó, ficou uma massa bem boa. Boa de espichar, olha. Dá mais uma espichadinha aqui nela. E agora, eu venho com a faca e vou cortar ela toda em fatia. Em tirinha, né? Vou cortar ela em tirinha. Tirinha mais ou menos dessa espessura. Quer ver? Vou tirar uma aqui pra vocês verem como que vai ficar. Olha. Aí depois que eu cortar, eu venho com o meu pedaço de queijo e vou fazer assim, ó. Tampa aqui a ponta para o queijo não sair para fora. Ah, pessoal, essa massa vocês podem fazer também enroladinho de salsicha com ela. Só que se você for fazer enroladinho de salsicha, você deixa ela, você coloca só uma pitadinha de açúcar, porque senão ela fica muito estranha, né? Então, para fazer com salsicha, você diminui o açúcar. Mas dá para você fazer, né, uma receita e fazer ela com salsicha. A minha aqui hoje eu vou fazer só com queijo mesmo. Olha. Tampa a pontinha, para o queijo não sair. E vou colocando aqui. Vamos fazer mais um? Fazer mais um aqui com vocês. E depois eu vou enrolar todo e depois eu mostro pra vocês os passos seguintes. Mas vamos fazer mais um? A massa ficou uma massa muito boa, macia, boa de espichar, bem amassadinha. Então, acho que vai ficar uma delícia esse enroladinho. Olha como que ficou.
Aí, pessoal, depois de todo enrolado, agora eu vou levar ele no sol, tampado com pano novamente, para ele crescer novamente, para a gente poder assar. Olha, pessoal, cresceu bastante, ficou bem grandão nossos enroladinhos. Então agora a gente vai levar para assar. Já liguei o forno já tá quente, então vamos colocar lá para assar. Aí enquanto assa, eu vou fazer uma caldazinha de açúcar pra gente passar por cima. Mas esse é só se você gostar, né? Se você não gostar, não precisa. Mas no meu eu vou passar. Então vou pôr para assar e vem pra gente fazer a caldinha de açúcar. Essa calda, pessoal, é bom para não deixar o seu enroladinho ficar ressecado, né, por cima. Então, aqui eu coloquei mais ou menos uma xícara de água e vou colocar também uma xícara de açúcar. Vou colocar uma tiquinha aqui porque minha xícara não estava bem cheia. A xicrinha pequena, dessas tomar café. Então agora vou misturar e vou deixar essa caldinha ferver para depois, quando o nosso enroladinho estiver assado, a gente passar por cima. Então vou deixar aqui ferver e daqui a pouquinho a gente volta. Aqui nossa calda já ferveu. Então agora eu vou desligar o fogo, deixar ela dar uma esfriadinha para nós passar no enroladinho. Olha, pessoal, o nosso enroladinho já tá assado. Olha como que ficou bonito. E agora a gente vai passar a calda por cima dele. Então, eu venho com o pincel, molho lá na calda e venho e dou uma pincelada por cima deles. Para que eles não fiquem secos, né? Dá uma umedecida por cima e não vem a ressecar. E aqui também, pessoal, se você preferir, você pode jogar coco ralado por cima também. Se você gostar, você pode colocar também, fica uma delícia. O meu eu vou deixar só com a caldinha mesmo. Depois de passar da calda, ficou assim, ó. Todos bem brilhoso. Então agora eu vou fazer aquele cafezinho pra gente lanchar. Pessoal, ó, rendeu bastante, deu 2 formas maior e 3 desse tamanho aqui, ó. Deu essa aqui e a outra que ainda tá no forno assando. Essa, o queijo chegou até sair pra fora, ó. E olha como que ficou bonito meu enroladinho de queijo. Aí, pessoal, coei um café, né? Cafézinho quente pra gente lanchar. E agora eu vou partir um pra vocês verem como que ficou. Olha, tá bem fofinho, ó. E olha como que fica por dentro. Ó, que derreteu. Ficou uma delícia. Ficou bom, pessoal. Muito bom. Delícia. E vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço a todos. Meus agradecimentos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.
Tchau, pessoal. Vou partir um bem quentinho pra gente ver como que tá. Olha, pessoal, tá desmanchando.